Às vezes eu fico sozinha e tenho necessidade imensa de falar, né? Sou uma pessoa hiperativa. Quem me conhece sabe disso. E eu fico fazendo alguma coisa e eu já fico com vontade de estar falando, de estar conversando, de estar... Sei lá, eu converso muito com Deus. E eu tava questionando a Deus, por que eu sou tão falha e não vivo dentro da igreja e os meus dons não se apartam de mim? Por que Deus me dá profecias, Deus me dá revelações e essas revelações acontecem quando eu entrego e quando eu não entrego também? Porque a maioria delas eu tenho um pouco de vergonha de dizer. Por isso que eu tô falando no YouTube, porque a probabilidade de menos gente ver. A falta de santidade nos afasta do que Deus tem preparado pra gente. O pecado, ele nos afasta do que Deus tem preparado pra gente. Mas a gente tem que viver não como se o pecado não existisse. A gente tem que viver lutando para que ele não domine a nossa carne. Você tá falando isso, mas você nem crê. Eu tô falando isso porque eu tô com vontade de falar e eu tenho certeza que isso vai servir para alguém. Quando eu errei, quando eu caí, quando o meu ministério estava começando a ser formado e eu pequei contra o meu Deus, eu me envolvi num relacionamento que não era para eu envolver. O diabo, ele conhece você e eu melhor do que nós mesmos. E depois de Deus, ele é quem tem mais poder na nossa vida, se a gente permitir. Na nossa vida, não. Ele é quem tem mais poder abaixo de Deus. O diabo tem muito poder. Muito poder. Primeira coisa que o diabo usou para atingir o ministério, para que eu parasse de caminhar, eu parasse de seguir o propósito que Deus tinha destinado a mim, a pessoa, foi usar alguém para dizer assim: como uma moça da igreja, você sabe muito bem destruir uma família. O diabo usou essas palavras pela boca de uma pessoa porque ele sabia que era justamente o que ia me atingir. E que eu, muito orgulhosa carnalmente como sou, jamais voltaria a ser uma serva. Porque o que é um servo? Como deve ser um servo? Como um servo deve agir? Qual a postura de um servo? Qual a postura de um profeta? Qual a postura de uma pessoa que com 24 horas de convertida já começou a entregar revelações? Qual a postura de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo no ato do seu retorno a Cristo? Imagina, que sensação, que privilégio. Voltando para a casa do Pai e ser recebida e ser agraciada com dons espirituais. Imagina só, ver o ministério começando, conseguir ter uma visão do que Deus tinha preparado para você, convite de pregações, caindo por terra, por causa de uma decisão. E tinha sido assim, 4 anos da minha vida, até que Deus tem despertado a minha mente e nunca tirou o que Ele me deu e o que era meu. Eu estava pensando aqui agora, quanto o diabo me conhece. Quanto o diabo conhece você. Quanto? Muito. Ele sabe exatamente onde te ferir.
O único inimigo que nós temos é o Satanás. E ele sabe onde ferir. Ele sabe qual a palavra que ele vai deferir para você, que vai te fazer parar. Ele sabe qual é a atitude que você tomou, que você caiu e que você se culpa. Ele sabe. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem era Davi? Quem era Davi? Davi era um homem conforme o coração de Deus. A Bíblia fala isso. Eu não estou sem a Bíblia aqui agora porque eu senti esse desejo de falar, mas a Bíblia fala isso. Quem era Davi nos primórdios? Quem era Davi? Diante dos irmãos dele, diante da aparência dele, um menino. Davi era um menino em estatura, inteligência emocional. Ele era um jovem com pouca experiência de vida, sem nenhuma experiência de luta, sem nenhuma experiência de reinado, sem discernimento. Davi era um menino sem futuro. O que Davi fazia? Davi sabia pastorear ovelhas. Davi era feio. Davi era pequeno. Davi tinha irmãos que aparentemente mereciam mais qualquer coisa do que ele. Tinha irmãos destemidos, fortes. Davi tem irmãos que poderiam exercer a função melhor do que ele. Mas quem Deus escolheu? Quem Deus escolheu? Davi. Por quê? Porque o negócio de Deus era com Davi. Quem ia matar o gigante? Era Davi. Quem ia reinar? Era Davi. Quem era ungido? Quem era o homem de acordo com o coração de Deus? Era Davi. Lá na frente, bem lá na frente, depois de rei, sabe o que Davi fez? Davi pecou. Davi, com outras palavras, assassinou. Sabe pra quê? Pra ficar com a mulher do cara. Ele viu a mulher e desejou, eita, é agora. Quem é aquela? Ah, aquela ali é a mulher do guarda aqui. Pega esse cara, bota na linha de frente lá na guerra. Ele vai morrer. Eu vou ficar com a mulher dele. Foi ou não foi? Foi. Davi matou por luxúria. Davi caiu onde eu caí. Davi caiu onde muita gente cai. Davi caiu. Agora você vai me responder. Davi deixou de ser homem conforme o coração de Deus? Davi deixou de ser um escolhido? Os planos de Deus na vida de Davi foram todos jogados no esgoto por causa do erro de Davi? Davi perdeu tudo que tinha? Não. Deus não tira o que Ele já te deu. Ele não se arrepende das promessas que Ele lhe fez, que ainda não se cumpriram,
por causa do seu pecado. Ele prometeu? Faz tempo, Risa, ele prometeu, mas agora ele não vai mais cumprir porque eu pequei. Então ele não vai mais me dar. Quem disse? Quem disse que Deus não ia cumprir com as promessas dele na minha e na sua vida por causa dos nossos pecados? Quem disse? Só existe uma diferença. A gente vai pagar o preço. A gente vai pagar o preço pelo pecado. Porque existe uma grande diferença entre circunstância e consequência. E assim como Davi, eu e você vamos ter as consequências dos nossos erros, da nossa pressa, né? A pressa de Sara em ajudar Abraão. Dorme com H, pega, fica lá, vai ter o filho, porque não sou eu. O que a pressa fez? Atrapalhou. Deus deixou de cumprir? Não. Deus não foi Deus? Na vida de Abraão e Sara? Mesmo não sendo o filho de Agar, o filho da promessa? Deixou não. Só que ele muda a estratégia. Deus muda a estratégia por nossa causa. E a gente tem que saber lidar com as consequências. Quando Davi pecou, ele já era uma pessoa amadurecida. Ele já era uma pessoa que tinha discernimento. Ele sabia o que estava fazendo. Quando eu pequei, eu já sabia o que eu estava fazendo. Quando você pecou, você já sabia o que você estava fazendo. Mas você não vai perder as promessas de Deus por causa disso. Eu não vou perder as minhas promessas de Deus na minha vida por causa disso. As consequências eu vou pagar. E é dura. E vai doer. E já dói, né? Já dói faz tempo. Faz tempo que dói. Mas Deus não vai fazer com que a gente morra achando que nossa queda é o nosso fim. Sua queda não é o seu fim. A minha queda não é o meu fim. Deus tem mais pra gente.